Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou comprovar para vocês que holding não é para todo mundo e vou comprovar trazendo um caso prático de um cliente que eu atendi nessa semana. Então, você que é advogado, que atua com holding, ou você que pretende constituir uma holding, ou até que já tenha uma holding, assiste esse vídeo, que esse vídeo é para você. Eu vou te explicar de forma prática, resumida e objetiva que holding não é para todo mundo. E vou te comprovar isso com números, derrubando aqueles papinhos, aquelas papagaiadas que vocês escutam na internet, de que holding sempre será mais vantajoso, todo mundo tem que ter uma holding. Se tiver um único imóvel, você tem que colocar dentro de uma holding para proteger seu patrimônio, para pagar menos imposto, para proteger sua família. Não é bem assim que funciona. Então, vamos ao caso. Deixa eu abrir aqui a lousa. Pois bem, esse cliente tem 7 imóveis. E não é conveniente para ele, não é vantajoso para ele ter uma holding. Vamos lá. O imóvel um é moradia dele, uso próprio. O imóvel 2, quem usa é a mãe dele. O imóvel 3, 4 e 5 estão locados por uma renda mensal de R$ 2.000 por mês cada um. O imóvel 6 e 7, eles estão financiados com financiamento com uma taxa da época da pandemia de 7% de juros ao ano. Esse é o cenário dele, que não se mostra vantajoso fazer uma holding. Então vamos entender o porquê. Primeiro e segundo imóvel, os imóveis de uso próprio, imóvel de uso próprio dele e da mãe dele. Não se coloca imóvel de uso próprio dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding. Não se coloca. Ah, para não fazer inventário, para proteger o patrimônio. Não justifica na maioria dos casos. O seu imóvel na sua pessoa física, ainda que você tenha, principalmente se você tiver só um, é bem de família, é empenhorável. O inventário também não é o fim do mundo. Existem ferramentas que você pode provisionar o pagamento das custas do inventário pelos seus herdeiros, VGBL, PGBL, seguro de vida. Então, o inventário não é o fim do mundo. E aí, para querer correr de uma coisa que vendem como o fim do mundo, como um inventário, que o governo vai tomar tudo que você tem no inventário, que é mentira, você vai lá e coloca dentro da empresa o imóvel. Quais são os reflexos tributários disso? O imóvel não é mais seu. Se você colocou dentro de uma empresa, o imóvel é da empresa. Se o imóvel é da empresa e você usa, você tem que pagar para a empresa essa utilização. Isso quem está dizendo não sou eu, é a lei de R que existe desde 1965. Obviamente que isso nunca foi fiscalizado, nunca foi autuado, nunca existiu essa efetividade. Mas agora, com a reforma tributária, além do imposto de renda, também será devido, por essa utilização, IBS e CBS. E com a reforma tributária, ferramentas de fiscalização efetivas serão implementadas. Então, o que não era fiscalizado até então, a curto, médio prazo, passará a ser. E aí haverá o pagamento, se você tem um imóvel de uso próprio dentro da holding, pagamento de imposto de renda, pagamento de CBS, de IBS. Para fugir de um inventário, vai criar um custo muito maior para aquela família. Existem estratégias para mitigar um pouco esse prejuízo, caso alguém aqui que esteja assistindo tenha algum cliente, ou se você tem uma holding que você tem já esse imóvel dentro de uma holding, que é o seu imóvel próprio, existem algumas estratégias para mitigar um pouco esse prejuízo.
não vai ser assunto aqui tratado hoje, mas depois eu gravo uma outra aula só para falar disso. Inclusive, se tiver interesse, tiver alguma dúvida, já pode deixar aqui nos comentários. Hoje, se uma pessoa for integralizar um imóvel de uso próprio dentro da holding, ela poderia colocar só numa propriedade e manter o usufruto na pessoa física. Assim, foge dessa tributação, dessa questão fiscal e contábil. Mas também, na maioria dos casos, não seria conveniente. Qual que é o intuito de colocar a nua propriedade de um imóvel dentro da holding? Você vai morar para sempre nesse imóvel? Se a resposta for não, já não valeu a pena. Por quê? Aí a gente entra na questão da venda. Se você for vender esse imóvel pela pessoa física, você paga ganho de capital, que a gente chama de GCAP, de 15 a 22,5% da diferença do preço que você comprou para o preço que você vai vender. Então, se você comprou por 1 milhão e vai vender por 2 milhões, você vai pagar ganho de capital de 15 a 22%, de 15% no caso, sobre 1 milhão. Só que você tem os redutores da alíquota de ganho de capital. Quanto mais antigo for o imóvel, menor esse imposto de ganho de capital. E isso só é possível de saber calculando pelo programa de GCAP da Receita Federal. Então, sua alíquota efetiva na hora de calcular, de fazer a simulação, pode ser 10%, pode ser 8%, pode ser 7%. Imóveis a partir de 69, anteriores a 69, o ganho de capital é zero. Por mais que você tenha adquirido por 50 mil reais e hoje vai vender por 10 milhões, seu ganho de capital é zero. E na pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica não tem benefício de antiguidade de aquisição. Então, ele manter os imóveis um e 2 em nome dele, ele foge dessa questão de tributação pela utilização do bem e terá um benefício quando da venda dos imóveis, porque o ganho de capital na pessoa física, considerando a antiguidade da aquisição desses imóveis, que ele adquiriu ali perto dos anos 2000, será muito mais barato do que a tributação da venda pela pessoa jurídica. Hoje, dentro de uma pessoa jurídica, a tributação pela venda de um imóvel é de 6,73% sobre o valor da venda. Aqui, o ganho de capital é sobre 1 milhão. Aqui, o 6,73 é sobre o valor da venda, sobre os 2 milhões. Considerando que é uma PJ no lucro presumido, que o imóvel está classificado contabilmente no estoque, porque o que eu pego de holding errada é que o imóvel não está no estoque, está no imobilizado, é sede da empresa, aí foge tudo disso. Aí a gente vai para o ganho de capital também, só que de 34%, porque não é mais uma receita operacional. Então, se o imóvel estiver classificado contabilmente errado na sua holding, na holding do seu cliente, não é 6,73, é 34 de ganho de capital. Deixa eu pagar aqui para não confundir. Porém, com a reforma tributária, o imposto da venda pela pessoa jurídica irá praticamente triplicar. E qual que é esse imposto pós-reforma? A gente tem o IRPJ, que vai de 1,2% a 2%, a CSLL, que a alíquota efetiva será de 1,2%. No lugar do PIS e da COFINS, que hoje é 3,65% no total, entra o IVA,
O IVA terá uma alíquota estimada de 28%. Com o redutor da venda de imóveis de 50%, a gente chega numa alíquota efetiva de 14%, o que nos dá uma alíquota de 17,2% para a venda de imóveis em uma pessoa jurídica. E aí, ficou mais barato colocar a sua casa, a casa do seu cliente de uso próprio dentro da holding, para ele não pagar 15% da diferença de ganho de capital? Agora ele vai pagar 17 sobre os 2 milhões. 17 sobre os 2 milhões, ao invés de 15 sobre a diferença do ganho de capital sobre 1 milhão, ainda se aproveitando de redutores de alíquota de ganho de capital. Olha o prejuízo, além de que ele vai começar a pagar aluguel para morar na própria casa, IBS, CBS. Foi por isso que a gente já descartou estes dois imóveis de colocar em uma holding. Os imóveis 3, 4 e 5. Tá, Gabriel, mas os imóveis estão gerando renda de locação. Por que que não vale a pena para ele ter uma holding? Então vamos lá. Locação, pessoa física. Com certeza vocês já ouviram dizer, muito papagaio dizer na internet, que na pessoa física você vai pagar 27,5% de imposto para fazer locação. Isso é mentira. A forma correta de se dizer é até 27,5% de tributação, que praticamente nunca ocorre. Por quê? Esse cliente, ele é empresário. Ele, como empresário, a única receita tributável que ele tem, que ele retira da empresa como tributável, é um prolabore de um salário mínimo. Além desses aluguéis aqui que totalizam mais R$ 6.000 no mês. Todas as outras receitas deles, que a advinda de dividendos, é isenta, não tributável. Então ele recebe lá R$ 100.000 por mês de dividendos, isento, não tributável. Então, no final, quando a gente pega o imposto de renda dele, além das despesas dedutíveis que ele tem, despesas médicas, plano de saúde, não é o caso dele, mas poderia colocar também pensão alimentício, escola, a gente chega na alíquota efetiva. Inclusive, você consegue calcular pela calculadora da Receita Federal. Você coloca as suas receitas tributáveis, só as tributáveis, as despesas dedutíveis, e vai chegar lá a sua alíquota efetiva, estimada. No caso dele, a alíquota efetiva do imposto de renda dele, pessoa física, está em aproximadamente 7%. Ah, na pessoa física sempre é 27,5%, na holding sempre será mais barato. Mentira. Você só vai saber a sua alíquota efetiva do seu cliente, a sua, se você abrir a calculadora e calcular. E como que é na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica, hoje, nós temos uma alíquota de 11,33% a 14,53%. Tem uma regra especial que empresas que faturam até R$ 120.000 por ano vai ter um redutor
percentual de presunção do faturamento de 32% para 16%, e no final do dia a alíquota efetiva vai ficar em 8, no caso dele, ficaria em 8,93%. Ainda assim, está mais caro do que na pessoa jurídica. Não se justifica. Hoje a pessoa física dele tem uma alíquota menor do que terá na pessoa jurídica. Além do que, na pessoa jurídica, quais serão os custos para colocar esse imóvel dentro da pessoa jurídica? A gente vai ter ITBI. Se quiser entender melhor sobre o ITBI, volte uma aula que eu explico isso detalhadamente. Mas vai ter que enfrentar o ITBI. Quando eu digo enfrentar, vai ter que pagar. A questão da imunidade hoje ainda é muito sensível, não está pacificada pelo STF. Será em breve, quando eles julgarem o tema repetitivo que está lá pautado, tema 1348. Enquanto eles não julgarem, não existe segurança jurídica em dizer que o ITBI é garantida a imunidade, que nossos clientes não pagam ITBI. Isso não existe, isso é estratégia para te vender holding. Falar que você não vai pagar o ITBI. E se você tiver que pagar depois, vai falar, o entendimento mudou, não é bem assim, não tem garantia de êxito. Na época, a época que a gente fez dava, agora eles mudaram o entendimento, fiscalizaram, um absurdo, blá, blá, blá. Então, considere o pagamento do ITBI. Além do ITBI, você vai pagar o advogado, vai pagar o contador mensal, vai pagar o prolabore de administrador. Ainda que não pague o prolabore do administrador, é obrigatório recolher o INSS. Todas essas despesas. Ou seja, uma tributação mais alta e muito mais despesas dentro da holding. E no cenário pós-reforma tributária, a tributação ainda ficará mais cara pela pessoa jurídica. A gente está falando, o que hoje é 16 a 14, ficará de 16,08 a 19,28. Veja, como falar para essa pessoa fazer uma holding. Vou tirar ela de uma alíquota de 7% para colocar ela numa alíquota de quase 20%, além de todas essas despesas aqui. Os imóveis 6 e 7 são imóveis que estão financiados da época da pandemia, com uma taxa de juros de 7% ao ano. Se ele for colocar esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica, ele vai ter que fazer novos contratos de financiamento. E a Selic atual é quanto? 15%, mais de 15%. Qual é a vantagem dele fazer isso? Ou então, mesmo que ele tenha dinheiro para quitar, qual é a vantagem dele quitar? Se o dinheiro hoje dele está rendendo mais de 15% na Selic, tem investimentos com mais de 16% ao ano pré-fixado, ele vai tirar o dinheiro para pagar um financiamento de 7, sendo que a rentabilidade dele lá já paga o financiamento e ainda sobra? Qual a conveniência para o cliente de quitar esses empréstimos de 7%? Nenhuma. É vantajoso manter esses contratos de 7% ao ano. Por isso, vão ficar de fora da holding. Na verdade, não vai existir holding. Que o primeiro e o segundo de uso próprio, os outros três não justifica o valor de locação, a tributação dele na pessoa física é menor, e os últimos não justifica fazer novos contratos de financiamento.
e pagar mais do que o dobro do que ele paga hoje. Em resumo, ele tem uma menor tributação na pessoa física, ele tem redutores de ganho de capital para venda na pessoa física, ele tem os imóveis de uso próprio, ele tem os imóveis financiados. Não faz nenhum sentido que esse patrimônio vai para dentro de uma holding. Ah, quando que vai fazer sentido então? Vamos mudar um pouco o cenário. Vamos supor que esses três imóveis que ele tem locado gere por ano para ele uma renda de R$ 300 mil. Se ele tiver uma renda de locação de R$ 300 mil, quando a gente for calcular no programa da Receita Federal, a alíquota efetiva dele não vai mais ser 7%. A alíquota efetiva dele vai estar ali no mínimo em 26,5%. E aí entra a regra da reforma tributária. Com a reforma tributária, a pessoa que tiver mais de três imóveis no nome e te receber mais de R$ 240 mil, desculpa, mais de três imóveis alugados e receber mais de R$ 240 mil no ano, ou mais de R$ 288 mil no ano, ainda que seja a locação de um único só imóvel, além do imposto de renda à pessoa física, pagará IBS e CBS, alíquota de 8,4%. Então, aqui, a gente está falando que ele pagará 34,9% de imposto na pessoa física. Opa, agora faz sentido. Mudou o patrimônio dele? Não, ele continua lá com sete imóveis. O que que mudou? A receita de locação oriunda destes imóveis. Porque agora na pessoa física ficou caro. Ficou uma alíquota de 34%. Na jurídica, pós-reforma tributária, será 16, aproximadamente 16 a 19. Diferencial. Se ele operar por essa sociedade, continuar comprando imóveis, ele vai se abastecendo de crédito, de IBS e CBS, que é um imposto não cumulativo. E tudo aquilo que ele for se abastecendo de crédito, ele vai deduzindo do que ele tem que pagar. Então, no final, essa alíquota aqui poderá ser menor, se ele tiver crédito de IBS e CBS. Pô, ele foi lá, comprou um imóvel de R$ 1 milhão. Ele vai se abastecer, desde que seja compra de uma outra pessoa física ou jurídica, que seja contribuinte regular de IBS e CBS, ele vai se abastecer de aproximadamente 14% de crédito, R$ 140 mil de IBS e CBS, para deduzir do que ele tem que pagar de imposto das locações dele que ele loca para terceiros. Então, a reforma tributária, para quem realmente opera por uma sociedade, será boa, que poderá trazer uma alíquota menor do que é hoje pelo sistema atual, graças ao sistema de não cumulatividade de IBS e de CBS. Que nem eu falei no início, a pessoa com um único imóvel não tem que fazer uma holding. Tá, isso dá para relativizar. E se for uma pessoa com um único imóvel comercial, que seja um galpão comercial, que gere uma renda de locação de R$ 50 mil por mês?
R$ 30.000 por mês, R$ 100.000 por mês, vai justificar. Então, um único imóvel vai justificar fazer uma holding. Aqui, no caso, 7 imóveis não justificam. Mas se esses 3 imóveis locados tivessem uma renda maior de locação, justificaria. E onde eu quero chegar com isso? Que sempre que a gente fala de holding, merece um estudo detalhado e pormenorizado, caso a caso. Não existe receita de bolo. A holding não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem que ter uma holding. Aliás, pergunta para quem diz: a holding é para todo mundo. Você tem uma holding? A pessoa não tem. Você é para todo mundo? Por que você não tem? Não é sempre que a holding trará vantagens tributárias. Hoje foi provado isso. No caso do meu cliente, ele não terá vantagem, ele só terá desvantagens. Desvantagens tributárias e diversos custos de TBI, advogado, contador, Prolabore, INSS, que vai trazer um prejuízo e um custo muito maior para ele. Mas se o cenário fosse outro, se ele tivesse uma renda de 300 mil anual, valeria a pena. O que a gente tem que tomar cuidado é com a questão da persuasão, assim dizer. Quando você se depara com uma pessoa que quer te vender uma holding, ela vai achar argumentos para te vender, ainda que não seja conveniente para você. E aí vem com aquele papo de que todo mundo tem que ter a holding, se não tiver, o patrimônio não está protegido, blá 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 blá, o inventário vai acabar com a sua vida, com a da sua família. Não é assim que funciona, tá? Então, hoje, de forma bem resumida, acho que foi possível a gente aprender e esclarecer que tudo tem que ser sempre estudado. A gente sempre precisa observar a alíquota, quando eu pago hoje, quanto eu vou pagar, prós, contras, para conseguir tomar a melhor decisão, a decisão mais conveniente para o seu cliente, a decisão mais conveniente para você, cliente. O que ficará mais barato, o que será mais vantajoso? Aquela questão de holding só para fins de sucessão, para não fugir do inventário, gente, isso vai acabar. Isso vai acabar porque a tributação da pessoa jurídica vai ficar muito mais cara. Inclusive, falei no início, de dia 19, né? Falei no início, as pessoas falam tanto do inventário, do inventário, do inventário. Existem ferramentas hoje que você pode utilizar para amenizar esse prejuízo. Agora vou escrever aqui para vocês. VGBL, PGBL. O STF já definiu que sobre VGBL e PGBL não incide TCMD, não incide imposto sobre herança. É uma baita oportunidade de planejamento sucessório. Em 2025, a gente está com uma janela que você pode aportar R$ 300.000 por seguradora, isentos de OF. Em 2026, será só 600 mil, considerando todas as seguradoras. O que exceder vai pagar IOF de 5%. O STF foi lá, falou assim, não incide ITCMD sobre VGBL e PGBL. Aí veio o governo em decreto, falou, tá bom, então não incide ITCMD, então vamos criar o ITCMD federal. Foram lá e criaram o IOF. Não vai pagar para sair, vai pagar para entrar. De qualquer forma, vai pagar.
Só que a questão é que agora não vai pagar mais para sair. E existe uma janela. Quantas seguradoras nós temos? Se colocar 300 mil em cada uma delas, isentos do IOF de 5%. Ou se deixar para o ano que vem, 600 mil por ano, isento sem pagar o IOF de 5%. Além do seguro de vida. O seguro de vida dá uma liquidez imediata para os herdeiros pagarem as custas do inventário, advogado. Bom, era esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Agradeço quem assistiu essa aula. Não deixe de compartilhar com seu colega advogado, com seu amigo que tem uma holding, que quer fazer uma holding, para que ele fique atento a estes pontos e coloque tudo na balança na hora de tomar a decisão, para tomar a melhor decisão para ele e para a família dele. Eu agradeço. Um excelente dia a todos.